Galera, a gente conhece muito bem o Iruma-kun e quais são as características dele. Sabe que ele é um cara carismático pra caramba, principalmente a parte dark dele também, que é boa demais. Eu chutaria até dizer que é o melhor arco até o momento. Mas o foco aqui nesse vídeo não é esse, cara. O foco aqui é a gente saber sobre a extensão do poder do Iruma, o quão forte será que ele é e quais as habilidades que ele possui. Então bora responder todas essas perguntas agora? Chega mais e vamos lá! Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Toda a série do Iruma é construída no topo do Iruma ser definido por um caminho para se tornar o Rei Demônio, evitando suspeitas sobre o sangue humano, é claro, que flui nas veias dele. E para ajudar ele nessa tarefa, ele recebeu um anel que o ajuda a usar magia e meio que enganar o resto do pessoal com sucesso. No entanto, será que isso é realmente tudo que o Iruma tem no seu arsenal? Claro que não, meu querido, ele também tem o poder do like. Você já sabe, mano, o poder que ele adquiriu aqui no canal, deixando o like nesse vídeo que você também pode adquirir, mano. Então deixa esse likezão aí pra fortalecer ainda mais o canal e ajudar o YouTube a entregar muito mais esse conteúdo de qualidade aqui que a gente tá sempre trazendo e aprimorando cada vez mais pra você que tá aí do outro lado. Tamo junto sempre, galera, muito obrigado por isso e vamos lá. Uma grande parte dos fãs acredita que o Iruma é capaz de usar magia sem o anel, e as teorias que concluem essa possibilidade são abundantes, cara, tem de sobra na internet. Além disso, com as cenas do mangá que retratam ele com asas, a crença praticamente se solidifica ainda mais. Então, a gente já vai direto para a primeira questão a ser respondida aqui nesse vídeo. O Iruma pode usar magia sem o anel? Não, galera, infelizmente ele não pode usar magia sem o Anel da Gula devido à sua identidade como humano, cara. Ele pode, no entanto, produzir um efeito ligeiramente semelhante, bem próximo por conta própria usando o encantamento. Também tem o poder do sangue dele humano. A série continua afirmando pra gente que a única razão pela qual o Iruma pode usar magia é devido ao fato de que ele impunha o Anel da Gula. Ainda assim, como um humano, o próprio Iruma nem mesmo pensa ou tem alguma ideia aí sobre ele poder ter alguma energia mágica própria. E apesar desse fato ser claramente estabelecido, confunde mais ainda o público é que o Iruma executou com sucesso o feitiço proibido do Sullivan na cerimônia de entrada e convocou um familiar na aula do Sr. Kalego, antes de receber o anel, isso aí, hein? E de acordo com os fãs aí, esse incidente só seria possível se, primeiro, o Iruma for realmente capaz de usar uma pequena quantidade de magia sem o anel, ou, segundo, o autor não considerou a logística disso no começo, já que o Iruma não ter uma mágica própria é um grande ponto para essa trama. Muitas teorias, como o Iruma sendo neto real do Sullivan ou então filho biológico do Rei Demônio, estão meio que surgindo aí na internet e apoiam totalmente a primeira opção, que faz com que ele use uma pequena porção de magia por aí. É como se ele fosse metade demônio, metade humano. No entanto, tem uma razão direta pela qual ele poderia realizar essas ações sem nenhuma magia, cara. Em ambos os incidentes anteriores, o Iruma poderia executar magia ou imitá-la de alguma forma por causa da natureza do feitiço. Vamos supor que, entrando na ficção, os humanos costumam ser capazes de entoar encantamentos e podem ser assim que os seus pais, inclusive, entraram em contato direto com o Sullivan em primeiro lugar. A gente parava pra pensar, como é que os humanos fizeram para se contatar com o demônio? Eles tiveram que usar alguma parada aí, com certeza. E outra causa pode ter sido que a energia necessária para aquele feitiço em particular não é retirada de uma reserva de mana interna, mas sim através do uso da terra dos próprios demônios. Ele não usa a mana do corpo dele, ele usa a terra que está em volta dele, sacou? Mas no final das contas, a gente pode dizer, Iruma não pode usar magia sozinho. Ele só é capaz de replicar a magia canalizando a energia do Sullivan armazenada dentro do Anel da Gula. Agora, em relação às asas que ele já mostrou pra gente lá no mangá, o Iruma tem asas, não tem? Pode voar, não pode? Calma, galera, vamos com calma. O Iruma não tem asas próprias, isso eu já adianto pra vocês, já que mais uma vez eu digo que ele é humano. No entanto, com a ajuda da Rikurete, da magia do Anel da Gula, o Iruma pode manifestar asas temporariamente, mas com um pequeno porém, elas ainda não podem voar com ele, tá? O Iruma tem que se misturar com todos os outros demônios e ter sucesso nisso. Mas ser um humano sem asas tornaria isso um pouco problemático, não acha não? Então lá no volume 8 do mangá, ele quase foi pego por Shichiro, justamente porque botava a mão nas costas dele e sentia que não tinha nada, sacou? Era lisa. Felizmente, quando levantou a sua camisa para ver por si mesmo, o Rikurete transformou suas mãos para poder fazer parecer
Ele tinha duas asas minúsculas, cara, pequenininhas. E com essa capa, os professores ficaram convencidos de que Shichiro não sentia as asas do seu aluno por causa do tamanho delas, que era absurdamente pequeno. O Iruma também manifestou asas lá no capítulo 34 durante a apresentação dos Battles, quando ele usou o modo Pandorola para poder quebrar a barreira de Kiryu. Isso aconteceu também mais uma vez lá no treinamento com o Bashiko, cara. No entanto, ao contrário dos últimos incidentes, as asas e o arco brotaram dessa vez devido ao desejo do Iruma de se encaixar na sociedade de demônios e ter meio que uma proximidade direta com os amigos dele. E para concluir, o Iruma pode criar asas com a ajuda da Rikurei, sim, especialmente quando ele está usando aí uma quantidade significativa de magia, mas como a gente falou, temos um porém. Ele não tem asas biológicas, cara. Não são asas próprias para poder voar, então ele não pode voar devido ao motivo de não ser biologicamente dele. E isso aí já dá um gatilho direto pra gente entrar nas habilidades que ele possui, que mesmo sendo parte do anel aí, ele tem certas habilidades como a capacidade esmagadora de evasão de crises, que é dele mesmo. Devido à sua trágica infância, cara, ele desenvolveu meio que um incrível senso de perigo. Seu corpo sempre evita automaticamente o perigo, não importa a escala que ele seja. Esse é um mecanismo de defesa final e é quase impossível de acertá-lo. Simplesmente qualquer ataque ele consegue desviar. Só que isso não é algo proposital, sacou? Ele se desvia automaticamente, mano. Ele pode meio que compensar suas habilidades ofensivas inexistentes dele, virando os movimentos do seu atacante contra ele próprio. Principalmente uma consequência de tentar enfrentar o perigo, ao invés de contra-atacar voluntariamente. Ele também pode usar as suas forças do seu oponente para desviar os seus ataques. O Iruma já usou essa habilidade várias vezes desde que ele entrou no Reino dos Demônios, inicialmente durante a luta com Alice, depois, ao longo da história, ele foi usando várias vezes e trouxe várias cenas icônicas pra gente. Sangue humano. Cara, o sangue do Iruma tem uma capacidade de curar ferimentos externos quase que instantaneamente, sejam elas grandes ou pequenas. Quando o seu sangue entra em contato com qualquer demônio, ele evapora e fecha qualquer arranhão que existir. Além da sua capacidade de cicatrização, o sangue do Iruma também tem o poder de instantaneamente fazer as plantas crescerem em um estado enorme. Uma parada absurda, né? Poucas quantidades desse sangue seriam suficientes para colocar uma planta num tamanho de uma árvore, sacou? Mas o porém é que a gente não sabe se isso é algo exclusivo do sangue do Iruma ou do sangue humano em geral. Mas em uma teoria diz que isso tem algo a ver com o motivo pelo qual os demônios supostamente comem carne humana, ou então com a profecia do Rei Demônio, que dizia que o Rei Demônio curaria todos e qualquer um com o seu sacrifício de sangue. Apetite extremo, outra habilidade que o próprio Iruma desenvolveu, cara. Como resultado dele viver com seus pais caloteiros, ele meio que se tornou um tipo de pessoa que come quanto ele pode, mano. Se tiver coisa pra comer, ele vai comer. E a oportunidade que ele tem de possuir um apetite muito além do que qualquer outras pessoas. Ele também não é um cara muito exigente não, cara. Ele quer a comida de qualquer jeito, que seja média ou requintada. Contanto que seja um alimento comestível padrão, ele consegue tacar pra dentro, mano. Sai botando tudo. Ele já foi visto comendo montanhas de comida, devorando-os mais rápido do que o normal, do que até demônios, né, cara? Nem mesmo um único demônio pode se comparar à capacidade do Iruma de comer uma grande quantidade de alimentos. Seu apetite ultrapassa até mesmo do Senhor Glutão das 13 Coroas, o Behemoth. O pico da sua fome é totalmente demonstrado durante o jantar com as 13 Coroas, onde ele é a única pessoa da história do mundo de todos os demônios que pediu pra repetir, cara. O moleque tem um buraco sem fundo, mano, só sai botando pra dentro. Não posso nem dizer que ele vai no banheiro, né? Que ele não vai, ele só bota pra dentro. Pô, se ele não vai no banheiro nunca, pra onde que vai tanta comida assim, cara? Cê é louco. Feitiço Anti-Knock-Over. Iruma foi capaz de cantar esse feitiço sozinho com sucesso, cara. Esse feitiço impede que ele tropece e caísse em um único dia. Pois é, mano, é um feitiço meio bobo, mas é um feito grande pra ele. Disse que esse feitiço é como se fosse um tabu, cara. O Iruma não poderia gaguejar, ou se ele não mencionar corretamente o feitiço, a pessoa que tava fazendo podia explodir em pedaços, cara. E se o Iruma quase caísse, o feitiço seria ativado e causaria uma grande faísca e fumaça. Isso meio que marcou aí o caso de magia verbal do Iruma, o primeiro caso que ele teve, que ele já tinha usado. Que também trouxe cenas icônicas. Cara, esse anime é bem icônico no geral, né, mano? High Survival Mod Iruma.
Tendo uma vida difícil nos seus 14 anos, o Iruma passou por muitas dificuldades por causa dos seus pais, que eram meio despreocupados e muito irresponsáveis, cara. Ele sempre teve que lutar para sobreviver aonde quer que ele vivesse, e isso mesmo no mundo humano, cara. Por causa disso, seus instintos lhe dizem qual a maneira de viver em situações perigosas, cara, e supera qualquer coisa, desde que ele sobreviva. Nesse modo, o seu espírito de luta intensifica a sua crença de que para sobreviver, ele deve se mudar, e deve se tornar as criaturas que nasceram no lugar em que estão tentando sobreviver. Isso é meio como se, por exemplo, ele fosse criado por uma matilha de lobos, se tivesse para comer com os lobos, ele ia meio que se adaptar aos lobos, sacou? É tipo o Mowgli. Então é isso, mano, o menino lobo, ele ficaria assim, mano. Depois dele ter participado do Festival da Colheita, esse modo acabou ressurgindo pra gente e ele usou por capricho aí, usou bem usado. Meio que se adaptou ali à vivência com os demônios, né, cara? Era o que é importante pra ele nesse momento. Tiro com arco. A fim de fazer com que todos da classe desajustados chegassem no rank Daleth e ao nível 4, né, antes do segundo ano, o Iruma é ensinado por Bashiko na arte do arco e flecha para poder se preparar para o Festival da Colheita. E ele ganha uma habilidade para poder usar um arco e uma flecha, e junto dela vem uma asa demoníaca que a gente já comentou. Essa arma é meio que para proteger os seus amigos e melhorar ele mesmo como lutador. E com o núcleo sendo uma pena do guardião do vale de Kultrot, Iruma murmura o feitiço Quartzo para poder transformar a pena em um arco preto de poder massivo, que mais pra frente no mangá aparece juntamente com as asas demoníacas sinistraças, que dá a gente a entender aí os gatilhos de que ele poderia estar chegando mais próximo de um demônio do que de um humano. Já aproveitando que a gente falou do arco, vamos direto de tobogã, vem comigo, pros equipamentos e feitiços do Iruma. E o primeiro daqui é lógico que vocês estão careca de conhecer, cara, o Anel da Gula. O Iruma é capaz de replicar a magia canalizando a energia do Sullivan armazenada dentro do Anel da Gula. Embora seja um anel totalmente poderoso, ele também tem uma reserva finita de energia, então ela acaba, mano. Então o Iruma precisa fazer o quê? Cuidar com o seu uso do anel aí, pra ele não ficar furioso de fome e sair drenando energia daqueles que estão no redor, dos amigos dele. E por causa da enorme quantidade de magia armazenada dentro do anel, ele pode liberá-los com a mesma quantidade. O Sullivan até limita isso para poder anular essa opção aí de controlar uma quantidade mágica do anel usado, para poder, pô, não sair estourando tudo, né? Imagina, pô, liberou o poder todo de uma vez, acabou, já era. O bicho fica com fome e sai puxando energia de geral, fica todo mundo fraco. Quan. Iruma usou esse feitiço para poder fazer sua muda crescer como parte da sua atividade durante a aula de Diabotânica. A sua muda acabou como uma árvore de flor de cerejeira conforme ele inconscientemente estava pensando nela ali, embora ela seja uma árvore que não aparece no mundo dos demônios, ela é apenas encontrada no mundo humano. Então a galera sempre fica tipo, oh, que isso? Árvore bonita, né, cara? Eu particularmente sou fã pra caramba das árvores de cerejeira, cara. Eu acho elas maravilhosas e um dia eu vou lá no Japão conhecer elas com certeza. Libera! Um feitiço que invoca uma forma de dragão que obstrui qualquer coisa no seu caminho. O Iruma aprende esse feitiço do Sullivan como uma das maneiras de vencer uma execução de Cannonball. Manipulação de peso. O Iruma é capaz de usar um feitiço de fractal para poder alterar o peso de objetos ou de uma pessoa que ele está carregando. Assim ele tem mais facilidade para conseguir levar essa pessoa para certos lugares ou esse objeto, né, cara? Fica tudo muito mais leve, tipo tira a gravidade, sacou? Tipo isso. Lafire. Emite uma chama roxa do dedo do Iruma, sendo que o tamanho dessa chama varia de acordo com o modo que ele usa. Ele pode aumentar ou diminuir caso ele precise ali, né? Tem uma necessidade no momento. Óculos de proteção de detecção. Esse é um tipo de óculos que desvia a atenção do usuário. O Iruma usa esse par sempre que ele vai às compras com seu avô ou então com Asmodeus. Ele também começa a usar esse óculos na escola depois do início do segundo ano, justamente para poder evitar dele ser encontrado como humano, cara. Imagina o problema que ia dar se alguém descobre que tem um humano perambulando ali no meio dos demônios, no meio do mercado. Pô, imagina só, se um descobre, basicamente o mercado inteiro vai descobrir, né? Que o cara vai começar a gritar, dar de louco lá. Tem um humano aqui, tem um humano aqui. Ah, ele é humano. Já viu, né? O negócio não ia ficar sério demais, mano. Agora, pra gente ficar tudo bem mais claro na nossa cabeça e totalmente por dentro, a gente pode até dizer que falar que o Iruma ficaria mais forte é algo bem relativo, cara. Já que o anime não é um Battle Shounen. Ele possui elementos que podem fazer o show ser transformado em um maior no final da série, e algumas vezes até chega lá no ápice, mas que não é o apelo principal da história. Tem algumas batalhas e tal, mas eu não diria que esse é o ponto principal dos seus respectivos arcos. Eu acho que o show é mais sobre o crescimento pessoal e a amizade ali, cara. Além disso,
é algo totalmente hilário, que com certeza vai te arrancar uma boa risada, mano. E que sim, dá pra dizer que o Iruma fica mais forte, ainda não temos todas as habilidades dele, e eu tô louco pra ver esse final, pra ver se ele chega a se tornar um rei demônio sendo humano, ou se ele vira um demônio pra se tornar um rei demônio. É algo que tá na incógnita e que a gente vai acompanhar junto pra descobrir com certeza. Agora, pra mim, seus otakus sinistros, capricha aí nesse like aí embaixo, cara. E não esquece de deixar o seu comentário aí com alguma pergunta. Eu quero ver sugestões, mano. Quero ver pergunta. Lança pergunta pra caramba aqui, que eu quero ver. E com certeza eu vou trazer vídeos dessas perguntas de vocês, respondendo todas elas firme e forte, mano. Eu sempre leio, sempre tô acompanhando. E é claro que é importante demais você não sair aqui do vídeo sem se inscrever no canal e ativar esse sininho, cara. Sabe por quê? O mais importante é você estar por dentro de tudo. E com esse sininho ativado, você vai receber todas as notificações direto no seu celular e você vai saber sempre que sair vídeo novo. Pô, você vai vir aqui, imagina, você deixou aí nos comentários a sua sugestão, a sua pergunta e o vídeo chegou respondendo a sua pergunta, respondendo a sua sugestão. Você vai querer ver, né? Não vai querer ficar de fora. Então chega mais, manos. Nunca se esqueça. Like, inscrição e sininho ativado para ficar por dentro de tudo. Tamo junto sempre, galera. Vocês são bravos demais. Eu agradeço muito pela força que vocês sempre dão aqui pro canal. E deixo também um abraço especial no coração de vocês. Até a próxima e fui!